amados, e agora nós vamos ter a entrevista com a doutora Socorro França. Ela é procuradora de Justiça do Estado do Ceará, também presidente do Conselho dos Direitos Humanos e a fundadora do órgão de defesa ao consumidor, o famoso DECOM. Já estou aqui com a doutora Socorro França e é um prazer, doutora Socorro, recebê-la. O prazer é nosso nos encontrarmos aqui. E quero agradecer já, em primeiro lugar, pela minha permanência, digamos, aqui alguns minutos com você, para que a gente possa conversar exatamente aquilo que durante toda a minha vida eu busquei fazer, que é a promoção de justiça. Com certeza. Vamos lá, doutora. Doutora Socorro França, é um prazer recebê-la aqui. O prazer é nosso, estou aqui à sua disposição para que a gente possa interagir, quem sabe, sobre muitos assuntos, sobre a minha trajetória de vida no Ministério Público, na sociedade cearense, enfim. Essa é a nossa curiosidade e as pessoas que estão aí em casa querem saber um pouquinho da Socorro França. Como foi o início da sua carreira profissional, doutora? Veja bem, às vezes, ainda hoje eu fui perquirida no sentido de que qual é a minha grande paixão pelos cursos que, graças a Deus, eu tive a oportunidade de fazê-los. Foi exatamente a área do direito. Por quê? Porque eu entendo que é no direito, como profissional, é que eu exerço o meu verdadeiro sonho. Eu entendo que todo profissional do direito, ele tem por primazia lutar pela dignidade da pessoa humana. Então, eu tenho uma paixão muito profunda pela questão da liberdade, da solidariedade, da dignidade da pessoa humana. Eu vejo por aí, eu vejo a saída de qualquer nação quando ela tem respeito pelo ser humano, quando ela tem respeito pela dignidade das pessoas. E foi por isso que eu elegi, e foi por isso que eu quis ter minha militância, que já se vão aí 40 anos de militância na área do direito. Então, não me arrependo absolutamente de nada que fiz. Ainda continuo na minha trajetória, porque não me aposentei ainda continuo lutando, sonhando e ousando. Que eu acho que isso que é importante para que a gente possa ter uma sociedade livre, justa e solidária. Qual foi a sua maior realização na sua carreira? Eu entendo, na realidade, eu fui uma pessoa muito inquieta. Se me perguntasse assim, quem é a Socorro de uma pessoa muito inquieta? Eu não consigo parar porque eu acho que a vida da gente é muito curta. Quando eu me lembro que há pouco tempo eu tinha 18 anos, hoje eu já sou sexagenária, então eu fico imaginando mesmo que o tempo que eu tenho de vida e que qualquer ser humano tem é para se dedicar, é para agradecer a Deus por Ele nos ter dado vida, e vida em abundância, e vida com saúde, e vida com alegria. Então, nesse desafio, logo que eu ingressei no Ministério Público, eu não me aguentava de ficar apenas nos autos, nos processos, falando, escrevendo, dando minhas manifestações, emitindo os meus pareceres. Então, a minha grande paixão era atender o público, era atender o povo, nas comarcas por onde passei, nas varas, digamos assim, que eram chamadas antigamente os juízos, onde eu passei, eu queria atender a qualquer pessoa do povo e adotar as providências cabíveis, como diz a nossa lei maior. Em sendo assim, nesse grande turbilhão de vontade de acertar, foi que em 1984 nós interagimos aqui com um grande cearense, que ninguém se lembre, que é bom que a gente se lembre, que foi quem criou a defesa do consumidor no país, chamado Paulo Lustosa. Paulo Lustosa me convidou para ir ao conselho, para ser conselheira do Conselho Nacional do Ministério Público, do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor. E ali chegando, nós então começamos, justamente com os demais conselheiros, nós começamos a debater um assunto que era extremamente importante para o Brasil, que ninguém falava, que era a defesa do consumidor. E foi aí que a gente começou a pensar. E foi aí que a gente começou a trabalhar. E, graças a Deus, o Estado do Ceará foi o primeiro Estado da Federação Brasileira a criar um órgão de defesa do consumidor, lá nos idos de 1985, que foi o DECOM. E com a senhora à frente. Eu fui a primeira coordenadora, tive a honra e o prazer imenso, e Deus me deu isso, foi de me sentar juntamente com uma grande comissão para nós escrevermos o anteprojeto do Código de Defesa
defesa do consumidor. Foi outro grande momento na minha vida. E outro grande momento também na minha vida, dentre tantos outros, foi trabalhar no Congresso Nacional para que a gente colocasse o capítulo, ou pelo menos a expressão defesa do consumidor, como o princípio da ordem econômica e financeira. Então, daí, pronto, aí as coisas foram crescendo e a gente foi motivando e mostrando no país que tudo era possível, desde que a gente respeite o ser humano. É o que é mais admirável na pessoa da Socorro França, gente. E a senhora é uma idealista. E então, no momento político que a senhora tentou a ser prefeita em 1990, não é? 96. 96. Como foi tudo isso? Na realidade, eu tenho a impressão que pela visibilidade que a gente tinha com a defesa do consumidor, com a defesa do meio ambiente e atendendo a pessoa, atendendo o idoso, atendendo a pessoa portadora de deficiência, enfim, atendendo o povo, eu acho que viram em mim talvez um líder político partidário. E eu, na realidade, sempre digo, eu sou política, porque eu faço política todos os dias, mas eu não sou política partidária. Eu tinha uma verdadeira vergonha de pedir um voto em mim. É uma coisa que não dá, eu sou muito, digamos assim, inquieta, mas para fazer, para executar, para ir à luta, para lutar pelos outros, para lutar pelo que eu acredito, aí eu sou e não é pouco. Mas para disputar uma eleição, eu me sentia tão tímida, eu não conseguia ir para o palanque dar a minha mensagem. Tudo era muito difícil, talvez eu não nasci. Eu não tenha nascido para ser, digamos assim, representante de um povo. Eu nasci, na realidade, para interagir com o povo, para lutar pelo povo, com o povo e para o povo. Assim que acho que foi o meu nascimento. E principalmente para defender o povo, né, doutora? E para defender o povo.